Olá, meu amigo, minha amiga. Nos encontramos aqui mais uma vez para uma aula de filosofia. Desta vez, nós vamos nos colocar dentro de uma área do pensamento filosófico que é a antropologia filosófica. Esse pensamento, ele se dirige ao próprio ser humano, sobre o que é o ser humano. Antigamente se falava o que é o homem, não é? Mas hoje a gente prefere mais falar o que é o ser humano. Essa é a antropologia filosófica. E nós vamos falar de uma corrente de pensamento que se tornou muito popular no século XX. Ela tem os seus primeiros passos lá no final do século XIX, mas o forte dela vai ser mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, que exige uma nova reflexão sobre, afinal de contas, quem somos nós nesse mundo, nesse universo. Então vamos lá, vamos conhecer um pouco mais sobre essa corrente de pensamento. Na verdade, nós precisamos falar, em vez de existencialismo, é de existencialismos, porque existe muita diferença entre esses pensadores. Inclusive, alguns, como o Heidegger, nem aceitam se incluir como uma corrente, dentro dessa corrente chamada existencialismo. O existencialismo é um conjunto de doutrinas filosóficas que tiveram como tema central a análise do homem em sua relação com o mundo, em oposição às filosofias tradicionais que idealizaram a condição humana. Ele difundiu-se como pensamento mais radical a respeito do homem na época contemporânea. Surgiu em meados do século XIX, com o pensador dinamarquês Kierkegaard, e alcançou seu apogeu após a Segunda Grande Guerra, nos anos 50 e 60, principalmente com Heidegger e Jean-Paul Sartre. Os existencialistas, eles negam que haja algo como uma natureza humana, uma essência universal que cada indivíduo compartilhasse, ou que esta essência fosse um atributo de Deus. Ou seja, que exista um ser chamado ser humano, criado por um outro ser, que seria Deus, e ele tivesse uma natureza já determinada, como todos os outros seres que povoam esse universo. Portanto, para um existencialista, não é justo dizer eu sou assim porque é da minha natureza, ou ele é assim porque Deus quer. Ou poderíamos dizer, nós somos assim porque a nossa cultura nos fez assim. Nós agimos de determinada maneira porque era o nosso contexto histórico. Então, ao contrário disso, os existencialistas afirmam que a existência precede a essência. Não há nenhuma natureza humana ou Deus que nos defina como homens. Ou não há nada que nos defina. Ser homem, ser mulher, ser humano é ser isso, é agir assim. Primeiro existimos e depois construímos a essência por intermédio das nossas ações,
no mundo. Dessa forma, o existencialismo coloca no homem a total responsabilidade por aquilo que ele é. E por cada homem e cada mulher, a responsabilidade por aquilo que ele é. Então, nós, cada um de nós, é responsável por sua existência, por aquilo que é e por aquilo que vive. Agora, se o homem primeiro existe e depois se faz por suas ações, então ele é um projeto. Ele é sempre um projeto. Não é que houve um projeto de você, de mim, antes de nós existirmos, havia um projeto. Aí nós nascemos e passamos a existir e nós temos que nos adequar àquele projeto. Não. Nós somos sempre um projeto. Sempre em construção. É aquele que se lança no futuro, nas suas possibilidades de realização. E o que isso quer dizer? Que eu não escolho nascer no Brasil ou nos Estados Unidos. Eu não escolho nascer pobre ou rico, branco ou preto, saudável ou doente. Eu sou jogado no mundo. Eu existo. É verdade. Não é uma escolha minha ter crescido nessa família, ter nascido nela, crescido nela, talvez ter sofrido a ausência parental de pai ou de mãe, ter talvez sofrido violência, exclusão, discriminação, ou ao contrário, ter sido mimado. Isso eu não escolhi. Não. Eu não escolhi ser de classe média ou ter nascido e crescido numa favela. Eu não fiz essa escolha. Eu não fiz a escolha, não é, de ser um sueco, um dinamarquês, africano ou brasileiro. Isso não. Isso nós não escolhemos. Nós fomos jogados nessa existência. E aí tivemos que existir. Agora, o que eu faço da minha vida, o significado que dou à minha existência, é parte da liberdade da qual não posso me furtar. Eu não posso escolher o meu passado, dizia Chico Xavier. Mas eu posso escolher um novo presente e um novo futuro. O que eu faço da minha vida daqui para frente é uma escolha minha. Eu posso ser escritor, poeta ou músico. No entanto, se sou bancário, essa é minha escolha. É parte do projeto que eliminou todas as outras possibilidades. Ser escritor, poeta ou músico. E concretizou uma única, bancário. Eu ontem ouvi uma matéria na televisão sobre um rapaz que nasceu no meio de uma plantação de cana. E seguiu o seu pai no corte da cana. E cortou cana desde pequeno e tem as mãos marcadas pelo corte de cana. Mas ele estudou, porque ele sabia que era a única chance que ele tinha de sair daquela situação, era estudando, era através da educação. Ele fez uma escolha, reclamar da vida, porque ele nasceu numa família de cortador de cana e que ele não tinha outra alternativa, ou
outra escolha, eu vou sair dessa situação. E ele pedalava quilômetros para poder estudar. E no próximo semestre, ele vai se formar médico. Ele já está no 6º ano. Ah, mas você não está levando em consideração todas a conjuntura, a situação objetiva. Essa é uma das críticas que se fez, por exemplo, ao existencialismo, foi essa. Não levar em consideração o suficiente. Mas o Sartre diria, não, eu levo em consideração. O que eu digo é que nós não estamos presos às condições objetivas, ao meu contexto, à minha situação política socioeconômica. Ela não me prende, ela não me amarra. Então, não importa o que fizeram comigo até agora, o que os meus pais fizeram comigo, o que os meus professores fizeram comigo, o que os meus chefes, os meus patrões fizeram comigo, o que os líderes políticos fizeram. Importa o que eu vou fazer comigo de agora em diante. Essa escolha é minha. Tenho total responsabilidade por aquilo que sou. Para o existencialista, não há desculpas. Não há Deus ou natureza a quem culpar por nosso fracasso. A liberdade é incondicional. E é isso que Sartre quer dizer quando afirma que estamos condenados a ser livres. Estamos condenados a ser livres. Eu escolho quem eu quero ser. Nas palavras dele, o homem é condenado a ser livre. Condenado porque não se criou a si mesmo. E livre, pois uma vez lançado no mundo, é responsável pelos seus atos. Então, não adianta ficar culpando Deus porque me deu uma cruz muito pesada para carregar. Não adianta ficar culpando os nossos pais, esposa, esposo, ou chefes, ou quem quer que seja. Nem Deus, nem a natureza humana. Porque eu sou livre para escolher quem eu quero ser. O escravo, ele não é livre. Verdade, ele não é livre para fazer o que ele quer. Para escolher o que ele quer fazer. Mas quem ele quer ser, ele é livre. Tanto que o Sartre, na década de 60, nós estamos vendo o Sartre aqui, não é? Ele não foi muito abençoado em beleza física, não, viu? Então, ele dizia isso de cadeira. E na década de 60, ele dizia que durante a ocupação alemã, não é, em que a França ficou sob o jugo da Alemanha nazista, em que ele foi preso e amargou um bom tempo de prisão, ele dizia, naquela época, nós éramos mais livres do que agora. Porque mesmo preso, ninguém conseguia determinar o que ele era e quem ele queria ser. Então, para um existencialista, o homem é condenado a se fazer homem. A cada instante de sua vida, pelo conjunto das decisões que adota no dia a dia. Então, quando é que eu escolho quem eu quero ser? Uma vez em determinado momento da minha vida, eu escolhi, em um momento da minha vida eu escolhi ser professora, e aí é que eu decidi ser quem eu sou, ou porque eu escolhi ser mãe,
ou porque eu escolhi me casar com determinada pessoa, ou eu depois decidi me divorciar com essa pessoa. É aí que eu me fiz, é aí que eu me construí. Não, não são nesses momentos de grandes decisões das nossas vidas. Não, são nas decisões que nós adotamos dia a dia. Eu estou me fazendo a cada decisão que eu tomo. Eu estou me construindo como pessoa, como existente em cada decisão que eu tomo na minha vida, dia a dia. Se lá no final eu colho um fracasso, não vá dizer eu que o fracasso aconteceu por isso, ou por causa de alguém. Foi por cada decisão que eu fui tomando no dia a dia. Quando eu me levantei, ou eu acordei e decidi levantar e estudar, a cada decisão do dia a dia, eu decidi que tipo de resultado acadêmico eu ia ter no final. Quando eu acordei de manhã e eu decidi como eu ia trabalhar, que reações eu ia ter, e naquele momento em que eu decidi, diante daquela circunstância, eu decido fazer isso ou aquilo, naquele momento eu estava me escolhendo. Então, o meu final lá na frente como profissional foi o resultado de cada uma dessas escolhas que eu fiz. Em qualquer profissão que seja. Ou na minha vida pessoal, nas minhas relações com amigos, com marido, com esposa, com pai, com mãe, com filhos. Eu vou estar escolhendo que pai, que mãe eu quero ser dia a dia. Eu escolho que filho eu quero ser dia a dia. E durante o dia, várias vezes. E eu escolho que esposa eu quero ser, ou que marido eu quero ser, em muitas decisões que eu tomo no dia a dia. É por isso que nós afirmamos com os existencialistas: eu sou as minhas escolhas. Eu sou aquilo que eu escolhi em cada um dos momentos em que eu tive que fazer uma escolha. Eu minto ou eu não minto. Eu engano ou eu não engano. Eu pego isso ou não pego. Eu fraudo a prova ou não fraudo a prova. Em cada um desses momentos, eu estou me fazendo. Eu sou isso. Não é só um momento. Ah, eu tive essa atitude, mas isso não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver comigo. Não, eu saí com aquela menina lá porque ela me deu muito mole, mas eu não sou um traidor. Não, é assim, é um traidor. Você se fez traidor naquele momento. Não. Eu assinei um documento, não é? Que era uma fraude. Não, eu não sou um criminoso, eu só assinei um papel. Não, você é um criminoso. Você se fez criminoso naquele momento. Então, tem ser humano que tem uma capacidade de inventar desculpas, de, de inventar justificativas para os seus erros, para os seus fracassos. Que impressionante. É um tal de tive que cuidar dos filhos, por isso não pude fazer um curso universitário. Não me casei porque não encontrei o verdadeiro amor. Eu seria um grande ator, mas nunca me deram uma oportunidade de mostrar meu talento. E assim vai. Continuei casada por causa dos meus filhos.
Não pude fazer tal coisa porque o chefe não me deu oportunidade. Então, para Sartre, nada disso serve de consolo. E não podemos responsabilizar ninguém pelo que fizemos de nossa existência. O que determina quem somos são as ações realizadas, não aquilo que poderíamos ser. Porque em cada ação que eu escolhi realizar, eu determinei quem eu queria ser. Então, a genialidade de um ator, de um compositor, de um cantor, de um engenheiro, de um professor, de um médico, de um pedreiro, de um eletricista, de um escritor, de um advogado, de uma costureira, de um cientista ou cozinheiro, de um bombeiro, etc, etc. A genialidade é o que eles deixaram em suas obras. Nada além disso. Eu poderia ter feito, se eu tivesse oportunidade. Não existe poderia ser. Não existe o ser. Nem na história da humanidade não existe ser, nem na história pessoal de cada um. Mas se eu não tivesse casado com aquela pessoa, ou se eu tivesse feito aquele curso, se eu tivesse feito assim e não assado, existe ser. Se até aqui o que eu fiz não foi bom, então eu mudo. E para de ficar no si. Para de ficar reclamando do seu marido. Ou você se separa dele e constrói uma outra vida, ou pare de reclamar e culpar ele da tua infelicidade. Ninguém é responsável pela nossa felicidade ou nossa infelicidade. Só nós mesmos. Só nós mesmos somos responsáveis. Se eu sou feliz, é porque eu fui tomando as atitudes e fazendo as escolhas que me levassem a ser feliz. Se eu sou infeliz, é porque eu fui tomando as atitudes, fazendo as escolhas, agindo de tal forma que me levaram a ser feliz. Ninguém pode ser responsabilizado, nem nada pode ser responsabilizado pela minha felicidade ou a minha infelicidade. Daí, gente, nós temos dois conceitos que estão intrinsecamente ligados no pensamento existencialista, que é o da liberdade e o da angústia. Nós queremos liberdade. Todos querem liberdade. Todos querem ser livres. Só que no pensamento existencialista, a liberdade está sempre unida à angústia. Não dá para se livrar dela. Só se você renunciar à liberdade. Aí sim. Porque ao escolher a si próprio, a sua existência, o homem escolhe por toda a humanidade. Ou seja, sua escolha tem um alcance universal. Não só eu sofro consequências dos meus atos, mas toda a humanidade junto. Então, por exemplo, João é casado e tem 3 filhos. Fez uma opção pela monogamia e a família tradicional. O seu amigo José é filiado a um partido político e vai para o trabalho de bicicleta. Ele acha correta a participação política e se preocupa com o meio ambiente. As escolhas, tanto de José como de João, têm um valor universal. Ao fazer algo, deveríamos nos perguntar: e se todos agissem da mesma forma? O mundo seria um lugar melhor de se viver? Cada vez que você tem que fazer uma escolha, você pergunte: todos poderiam escolher isso? Agir assim?
O mundo seria um lugar melhor se todos agissem assim. Eu fui professora de ética no curso de Ciências Contábeis na Universidade Federal de Uberlândia. E a disciplina ética estava no último semestre do curso. Ou seja, eles estavam praticamente, e era do curso noturno também, eles estavam todos trabalhando, já na área, não é? E à medida que eu ia falando a respeito, né, de ética com eles, inclusive estudando o código de ética do contabilista, não é? Eles iam se sentindo inquietos, não é? E um dia eles me disseram o seguinte: professora, as coisas que você diz para nós e que estão escritas no código de ética do contabilista, os nossos patrões, os nossos chefes e os nossos professores dizem aqui que é inviável. Puxa vida. E aí? Quer dizer que é impossível ser um contador ético? Ter uma vida ética? Não é? E aí eu fiz a seguinte reflexão com eles. O autor do livro de ética que a gente estudava era um contador, de ética do contabilista. E ele dizia que durante a vida dele como contador, ele perdeu muitos clientes por se recusar a fazer determinadas coisas, porque ele julgava antiéticas, imorais. Né? Assinar balancetes falsos, maquiar balancetes, coisas do tipo, sonegar impostos, não é? Por outro lado, ele conseguiu muitos clientes exatamente porque ele era assim. Porque o contador imoral, não é? Que faz atos imorais para os seus clientes, poderá enganar também o seu cliente. E muitas pessoas queriam um contador em quem pudessem confiar. Então, eu comecei a partir daqui e depois eu lancei a seguinte questão para os meus alunos: que tipo de mundo vocês querem deixar para os seus filhos? E fomos refletindo nessa direção. O que você faz determina um mundo que você quer que exista. Você está se construindo e construindo um mundo. É nesse mundo aí que você quer que o seu filho cresça, se torne homem e mulher. Bom, nós tivemos, né, um tempo refletindo sobre isso. Um tempo depois, alguns anos, 2, 3 anos depois, eu encontrei uma dessas alunas numa loja. E ela disse: professora, que bom que eu te encontrei, porque eu te procurei na universidade, mas você já tinha saído lá, você tinha ido para outra universidade. E eu queria te encontrar, eu queria falar com você. Eu falei: bom, você me encontrou, pode falar comigo. Falei: eu queria te dizer que a melhor aula de todos os 4 anos que eu passei na universidade foi aquela. Foi aquela sobre ética. Porque eu falei assim: não, eu não posso acreditar, porque, afinal de contas, você teve excelentes professores da tua área, contadores, que te ajudaram a ser uma boa contadora. Ela falou: sim, só que eu não sou só uma contadora, eu sou uma pessoa. E você me ajudou a perceber isso naquele dia. Então, essas coisas são boas para a gente como profissional, eu, no meu caso, profissional, professora, não é? E que mostram como essas questões são importantes para todo tipo de profissional.
não é? Porque toda escolha, seja na vida pessoal ou na vida profissional, ela supõe uma responsabilidade. Então, liberdade e responsabilidade estão absolutamente juntos. E você não pode querer que a tua liberdade tenha um peso maior que a responsabilidade. Isso não vai acontecer. Não pode acontecer. Não. Se você é um existente autêntico. Como dizia Heidegger. Não é? Qual é a diferença entre um existente autêntico e um inautêntico? Está exatamente nisso. Os dois pratos têm o mesmo peso. Então, é por essa razão que o viver é sempre acompanhado de angústia, por causa da responsabilidade. Quando escolhemos um caminho, damos preferência a uma dentre diversas possibilidades colocadas à nossa frente. E nós seguimos o caminho que julgamos ser o melhor para nós, mas bem para toda a humanidade. Que foi o que chamou a atenção dos meus alunos naquele dia, naquela aula de ética. Quando eu estou escolhendo assino ou não assino, eu estou seguindo um caminho que pode ser melhor para mim, porque eu vou fazer o que o meu cliente ou o que o meu patrão está mandando e eu não vou perder o emprego ou não vou perder o cliente, mas eu também estou escolhendo algo para toda a humanidade. Então, gente, toda escolha, ela leva a uma responsabilidade. Ela supõe a responsabilidade de assumir as consequências. Sempre há consequências. E isso é o que produz a angústia. Assino ou não assino? Faço ou não faço? Devolvo o que não é meu e que foi me dado por engano ou não devolvo? Digo, falo isso ou não falo? Evito problemas para mim ou não evito? Já dizia o Freud, que não era um existencialista, era o pai da psicanálise, era um médico psiquiatra. A maioria das pessoas não quer realmente a liberdade, pois liberdade envolve responsabilidade. E a maioria das pessoas tem medo de responsabilidade. E ele falava isso como psiquiatra, porque a maioria das pessoas procurava o médico psiquiatra para que lhe desse remédios. E ele dizia, não é um remédio o que vai resolver a tua vida. É assumir a responsabilidade sobre ela. Então, fugir desse compromisso, que é a responsabilidade pelas consequências dos meus atos, fugir disso é disfarçar a angústia e enganar a sua própria consciência. É agir de má fé, dizia Sartre. O que é a má fé, gente? É uma defesa contra a angústia e o desalento. Mas uma defesa equivocada. Pela má fé, renunciamos à nossa própria liberdade, fazendo escolhas que nos afastam do projeto fundamental, atribuindo confortavelmente essas escolhas a fatores externos, seja o destino, a Deus, aos astros, a um plano sobre-humano. Eu vou atribuir, não é? A responsabilidade, não é? A decisão, alguma coisa que está fora de mim. A má fé no existencialismo não é mentir para outras pessoas, mas mentir para si mesmo. E permitir-se fugir
de sua própria autodeterminação. Ninguém me determina. Eu me determino. Eu abro mão da minha responsabilidade quando eu digo: todo mundo faz assim. Ou então delego a responsabilidade dos meus atos à sociedade. É que o Brasil é assim mesmo. Né? É muito comum, quando é o último dia para fazer determinada coisa, e a pessoa está naquela fila, e dizem para ela: mas por que você deixou para o último dia? Ela diz assim: brasileiro é assim mesmo, né? Tá, por causa disso eu tinha que deixar para fazer no último dia? Ou eu precisava fazer desta maneira porque brasileiro é assim mesmo, porque no Brasil é assim mesmo? Ou quando eu delego a responsabilidade às pessoas no meu convívio familiar, eu sou assim porque o meu pai me tratava muito mal. Meu pai foi ausente. Ou a minha mãe era super protetora. Não é? Ou eu delego as pessoas no meu convívio profissional, porque o meu chefe é assim, porque ele me exige, porque ele me cobra, eu tenho que fazer desse jeito. Ou o momento de ira. Não, eu fiz assim porque eu estava com muita raiva e aquilo me subiu um negócio, por isso eu fiz. Não. Isso é o típico de uma vida inautêntica, de alguém que não assume a si mesmo e a sua angústia. Para os existencialistas, a má-fé compreendia a mentira para si próprio, sendo imprescindível para o homem abandonar a má-fé, passando então a condição de ser consciente e responsável por suas escolhas. Um ser existente autêntico, ele é consciente e responsável por suas escolhas. Ao fazer isso, o homem passa invariavelmente a viver num estado de angústia, pois deixa de se enganar, mas em compensação retoma sua liberdade em seu sentido mais pleno. À primeira vista, o peso da liberdade depositado no homem pelos filósofos existencialistas pode parecer excessivamente pessimista, fatalista, de uma solidão extrema no íntimo de nossas decisões. Mas, ao contrário, o existencialista coloca o futuro em nossas mãos. Nos dá total autonomia moral, política e existencial, além da responsabilidade por nossos atos. Porque, gente, crescer não é a tarefa das mais fáceis. Talvez seja a mais difícil de todas. Umas palavrinhas sobre a questão do outro. O outro. Qualquer outro. As outras pessoas são fontes permanentes de contingências. Todas as escolhas de uma pessoa levam à transformação do mundo para que ele se adapte ao seu projeto. Só que cada pessoa tem um projeto diferente. E isso faz com que as pessoas entrem em conflito sempre que os projetos se sobrepõem. Cada um tem o seu projeto de vida, de pessoa, de mundo. Cada um quer ser livre, só que a minha liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. O meu projeto se choca com o projeto do outro. O homem, por si só, não pode se conhecer em sua totalidade. É no encontro com o outro, através dos olhos de outras pessoas, que alguém consegue se ver como parte do mundo. Sem a convivência,
uma pessoa não pode se perceber por inteiro. E aí é que, embora cada pessoa não tenha acesso às consciências das outras pessoas, pode reconhecer neles o que tem de igual. E cada um precisa desse reconhecimento. Então, eu me encontro também no reconhecimento do outro. Quando o outro me reconhece como ser pessoa, como ser humano, com direitos, com capacidades, com riquezas, com valores, eu me encontro nele. E o mesmo é o vice-versa. Ele precisa do meu reconhecimento como pessoa, como ser humano. Por mim mesmo, eu não tenho acesso à minha essência, porque eu sou um eterno tornar-me, um vir a ser que nunca se completa. Alguém num projeto que nunca termina de se realizar. É só através dos olhos dos outros que eu posso ter acesso à minha própria essência, mesmo que temporária. Porque essa essência, ela é aberta, ela não é fechada. Ela está constantemente em construção. Então, gente, é só a convivência que é capaz de me dar a certeza de que eu estou fazendo as escolhas certas. Porque quando eu escolho, lembrem, eu escolho toda a humanidade. Então eu preciso dos outros e do olhar dos outros e do que todos estamos construindo. Heidegger tem uma expressão muito forte, ele diz: o inferno são os outros. Porque o olhar dos outros me coisifica. Tudo o que não sou eu é objeto. Então, quando eu olho para o outro, ele é um objeto para mim. Só que eu sei que eu também sou um objeto para ele. Então, embora sejam os outros que impossibilitam, ou seja, os outros são aqueles que, embora eles impossibilitem a concretização dos meus projetos, colocando-se sempre no meu caminho, me colocando limites, dizendo a tua liberdade, calma, ela vai até aqui, porque aqui já começa a minha. Calma, o teu projeto vai até aqui, porque tem o meu projeto também. Então, eles colocam traves. Por outro lado, eu não posso evitar sua convivência. Eu não posso me isolar dos outros e continuar sendo ser humano. Sem o olhar dos outros, sem os outros, o próprio projeto fundamental da minha existência não faria sentido. Gente, então depois de tudo isso, nós podemos perguntar. Eu dizia para vocês que a antropologia filosófica, ela pergunta o que é o homem. Bom, diriam os existencialistas, ele é possibilidades de existência. Muitas, muitas possibilidades de existência. Separei algumas frases de alguns existencialistas. O primeiro dele, o dinamarquês Søren Kierkegaard, dizia: ousar é perder o equilíbrio momentaneamente. Agora, não ousar é perder-se para sempre. A porta da felicidade abre só para o exterior, de dentro para fora. Quem a força em sentido contrário acaba por fechá-la ainda mais. É por isso que quando nós queremos penetrar
na consciência e no ser profundo do outro, nós não conseguimos, a menos que ele abra por dentro. Sofrer é só uma vez e vencer é para a eternidade. Então, se você precisa sofrer para vencer, lembre disso. E arriscar-se é perder o equilíbrio por uns tempos. Mas não se arriscar é perder-se a si mesmo para sempre. Uma outra forma daquela primeira frase. A vida só se compreende mediante um retorno ao passado, mas só se vive para adiante. Eu preciso do retrovisor do carro para ver o que vem, o que eu deixei para trás. E como é que eu cheguei até aqui. Mas eu preciso olhar para frente. Por isso, o para-brisa é bem maior do que o espelho retrovisor. O povo perde o poder da palavra para compensar o poder de livre pensamento ao qual ele faz. É muito mais fácil eu seguir o que pensam os outros e eu ficar repetindo o blá, blá, blá. Em tempos de youtuber, então, isso é uma coisa impressionante. Enganar-se a respeito da natureza do amor é a mais espantosa das perdas. É uma perda eterna, para a qual não existe compensação, nem no tempo, nem na eternidade. A privação mais horrorosa, que não é possível recuperar, nem nesta vida, nem na futura. Ou seja, sobre a natureza do amor. A fé é a mais elevada paixão de todos os homens. Kierkegaard era um homem profundamente religioso. Existencialismo não precisa ser ateu. Há existencialistas ateus e existencialistas profundamente religiosos. Outro, Martin Heidegger, que não queria que eles chamassem de existencialista, mas é bom a gente conhecer algumas frases, né, um pouco do seu pensamento. Dizia ele que precisamos pensar no fato de que ainda não começamos a pensar. Não é? Heidegger é um filósofo do contexto da Segunda Guerra Mundial. Para ele, a angústia é a disposição fundamental que nos coloca perante o nada. Nós precisamos reconhecer a nossa finitude. Nós temos fim. O fim nos coloca diante do nada. E isso faz uma enorme diferença na existência humana. Para Heidegger, aquele que se questiona, ou seja, que possui uma existência autêntica, mergulha de ponta na própria angústia do ser, que para ele é originária do Dasein. O que quer dizer Dasein? Uma palavra alemã. Dasein quer dizer o ser aí. É o ser em circunstância. Não é um ser que já veio pronto e assim pronto ele leva o resto da vida. Né? Ela é originária em você. A angústia é própria do Dasein, própria do ser humano, própria de mim, própria de você. Então, ser existente autêntico é assumir a angústia. Teremos angústia, muitas vezes, a chamada angústia existencial. O que está sendo a minha existência? Para ele, para Heidegger, você pode sufocar essa angústia.
com chocolate, com Coca-Cola, com videogame, com séries de TVs, vendo Big Brothers, etc, etc, etc. E dizia também, nenhuma época soube tantas e tão diversas coisas do homem como a nossa. Mas, em verdade, nunca se soube menos o que é o homem, o ser humano. O ser no mundo, enquanto ocupar-se, é tomado e obnubilado pelo mundo com que se ocupa. Então, quando você começa a se ocupar demais das coisas do mundo, ele falava do cinema, das diversões, coisas assim. Hoje nós temos uma capacidade de criar entretenimento que é assombrosa. E isso vai ocupando o ser que está no mundo de tal maneira que ele se perde totalmente. Ele perde totalmente a sua autenticidade. Na angústia, para ele, nós experimentamos a finitude em seu sentido forte. Então, aquele que experimenta a angústia da finitude, de se saber um ser finito, limitado, este ser é um existente autêntico. E um pouco sobre um outro filósofo existencialista que se tornou muito popular, muito conhecido, inclusive esteve aqui no Brasil e fez muito sucesso. Dizia ele, nunca se é homem enquanto não se encontra alguma coisa pela qual se estaria disposto a morrer. Algo que seja tão grande e tão importante que até a minha própria vida seria menos importante, estaria abaixo disso. Não há necessidade de grelhas. Grelhas aquele negócio que tem nas prisões, não é? Não é necessário correntes, porque o inferno são os outros. Não precisa ficar esperando ir lá para o inferno para ser castigado. Cada homem deve inventar o seu caminho. O homem não é a soma do que tem, mas a totalidade do que ainda não tem, do que poderia ter e do que poderia ser. Um homem não pode ser mais homem do que os outros, porque a liberdade é semelhantemente infinita em cada um. Eu nasci para satisfazer a grande necessidade que eu tinha de mim mesmo. É por isso que às vezes você encontra alguns poetas. Eu estava lendo um poema do Fernando Pessoa, em que ele dizia, às vezes eu tenho tanta saudade de mim. Quando alguma vez a liberdade rompe numa alma humana, os deuses deixam de poder, seja o que for, contra esse homem. Porque ser-se livre não é fazermos aquilo que queremos, mas querer-se aquilo que se pode. E o importante não é aquilo que fazem de nós, mas o que nós mesmos fazemos do que os outros fizeram de nós, na nossa história. O homem não é nada mais do que aquilo que faz a si próprio. O que somos é o que fizemos do que fizeram de nós. E todo existente nasce sem razão, prolonga-se por fraqueza
e morre por encontro imprevisto. Concluindo, o homem caracteriza-se, acima de tudo, por ser capaz de fazer e desfazer o que dele se fez. O que eu faço com aquilo que fizeram de mim, com a educação que me deram, com a preparação, com as cicatrizes que eu tenho, com as feridas que eu tenho, com as dores que eu carrego, com as lágrimas que eu chorei já. O que eu faço com isso? Então, gente, eu espero que essas reflexões nos ajudem. Quando a gente fala de antropologia filosófica, o legal é que nós falamos do nosso mais profundo interior. A gente se identifica, a gente se encontra nesse pensamento e nesses questionamentos. Se você está com um montão de questionamentos aí na tua cabeça, isso é ótimo, ótimo mesmo. É sinal de que você abriu o teu pensamento e só vai sair coisa boa disso daí, desses questionamentos, né? Dessas interrogações. Né? E se você quiser deixar comentários depois de ver esse vídeo, depois de você pensar um pouco, vai ser ótimo, excelente. Tudo de bom para você e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!